Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero refletir sobre a nossa atitude após vermos as maravilhas de Deus. Vamos pensar nas maravilhas de Deus boas aos nossos olhos, porque Deus faz maravilhas de destruição, catástrofes e calamidades também. Mas Ele faz maravilhas de milagres a favor daqueles que o buscam, daqueles que oram a Ele e obedecem à sua vontade. O povo de Israel saiu do Egito. No Egito, eles se mantiveram juntos por necessidade, debaixo da escravidão imposta a eles. Eles se mantiveram unidos, uma questão até de solidariedade, mas eram terríveis em sua natureza, carnais, idólatras. Os israelitas estavam muito longe de Deus. Quando Deus enviou Moisés, preparou Moisés, Deus tem paciência, enviou Moisés e começou o processo de saída do Egito. Um processo que durou talvez alguns poucos meses, com as pragas que Deus fazia acontecer, digamos assim, uma média de meia semana, uma semana de uma para outra, 10 pragas, talvez uns 2 meses, algo assim que deve ter durado aquele processo que causou um estrago tremendo sobre o Egito. Deus preservou o seu povo porque esta era a vontade dele. E quanto mais o povo via a diferença entre o que Deus fazia castigando o Egito e livrando Israel, eles ficavam mais convencidos e mais dispostos a receber a orientação de Deus. O Senhor foi apertando, e com todas as pragas que Deus fez acontecer no Egito, por fim Deus tirou o seu povo Israel de lá e o levou para o deserto. E no Monte Sinai, Deus apareceu com grande manifestação de poder e deu a lei que eles pediram. Na verdade, foi o povo que pediu a lei. Deus queria apenas estar junto em comunhão com o seu povo, mas o povo não quis essa comunhão direta e preferiu uma comunhão indireta através da lei. Isso é sintomático. Quando você vai numa igreja que é muito organizada, cheia de estatutos, pode e não pode, proformas e doutrinas, tudo bem esquematizado, cartilhas para ensinar, você pode saber que nessa igreja o Espírito Santo tem pouco lugar. Isso se chama fundamentalismo evangélico. Tem uma fundamentação toda escrita que não precisam do Espírito Santo. Mais ou menos é assim que funciona, infelizmente. O povo de Israel pediu uma lei. Hoje, muitos evangélicos não querem uma manifestação portentosa de Deus, maravilhas, milagres. Eles preferem uma doutrina fria, escrita e bem fundamentada, segundo a cabeça deles. Eles querem um fundamentalismo, mas não querem o Deus presente e misterioso. Deus é misterioso aos nossos olhos e muitos evangélicos estão assim, seguindo um fundamentalismo. Bem, Deus levou o povo de Israel pelo deserto e no Sinai Deus deu a lei que eles queriam. Em todo o tempo do deserto, Deus estava agindo com aquele povo e trabalhando com ele. Deus castigou a rebeldia e, por fim, matou
todos os que tinham saído do Egito, e durante 40 anos Deus fez nascer uma nova geração no deserto. Esta nova geração, sim, estava sendo preparada para entrar na terra prometida. Josué foi o líder, porque Deus recolheu o Moisés, que já estava velho, 120 anos, o Josué, que foi o servo, o secretário de Moisés, o discípulo dele. O Josué se preparou para ser o novo líder do povo e guiou o povo a muitas maravilhas também. Para começar, atravessaram o Rio Jordão em seco. As águas do Rio Jordão, durante as cheias, as águas foram seguras, retidas, para que o povo passasse a pé enxuto. E isso já foi uma grande maravilha que o povo viu em Josué para reconhecê-lo como um homem de Deus. É necessário que o líder seja um homem de Deus, uma pessoa na presença de Deus, que viva com Deus, que tenha o poder sobrenatural de Deus sobre ele, na forma de dons espirituais, o que caracteriza o chamado dele para ser líder. E todo líder deve buscar se encher do Espírito para conseguir liderar as pessoas. E o Josué guiou o povo até a cidade de Jericó, onde mais uma vez Deus se manifestaria de uma forma poderosa, e foi o que aconteceu. Aquele cerco aconteceu por 7 dias, no 7º dia deram a volta 7 vezes em silêncio, e então a orientação de Deus era que Josué gritasse e o povo todo gritaria junto, e quando eles gritaram, as muralhas de Jericó caíram. Quando o povo gritou, as muralhas de Jericó caíram, e eles entraram na cidade, tomaram tudo e mataram todos que estavam lá, e tomaram a cidade, e aquilo ficou marcado na memória de cada israelita, coisa tremenda. As muralhas de Jericó caíram, Deus operou maravilhas mais uma vez. Bom, isso está no capítulo 6 de Josué. Agora eu quero fazer referência ao capítulo 7, quando eles partiram para a conquista da cidadezinha de Ai. Eu chamo assim, não é assim que está na Bíblia, mas para caracterizar aquilo que os israelitas pensaram. Jericó era grande, nós tomamos, agora Ai vai ser mole, então nem vamos cansar o povo todo. Vamos fazer o seguinte: os inimigos são poucos, nem vamos fatigar os soldados todos. Vamos separar uns 3.000 homens, isso é mais do que suficiente para tomar aquela cidade. E foram fragorosamente derrotados. Aquela experiência foi muito marcante. Depois de uma gloriosa tomada de Jericó, uma fragorosa derrota na cidadezinha de Ai. Isso tem acontecido muitas vezes quando alguém se ensoberbece. Eu sou um grande pregador e vou pregar, e nada acontece. É um fracasso quando eu confio em mim mesmo. Eu tenho que depender da graça de Deus para cada coisa que faço. Seja grande ou pequena, eu vou depender de Deus agir. Eu não sou capaz nem das coisas pequenas, mas não é isso que passa na cabeça do crente. O crente diz: não, a grande vitória já foi alcançada, Deus me libertou da vida passada, agora eu sou um escolhido de Deus, Deus me ama, o mundo vai cair aos meus pés. Tem muita gente pregando isto, profetizando isto, cantando isto. O inimigo vai ser derrotado, eu vou passar por cima do inimigo e nós vamos vencer, nós somos escolhidos de Deus, você, meu irmão, foi chamado para ser cabeça e não cauda, você é o tal. E a soberba evangélica está se extrapolando todos os limites. Deus
não está gostando disto. Tudo que Deus faz por nós é por graça, não é pelo nosso merecimento. Se nós conquistamos a Jericó, foi o Senhor que conquistou, não fomos nós. Agora, nós desprezamos a cidadezinha de Ai, porque é fácil, aquilo vai ser fácil, mole, nós vamos vencer fácil. E aí levamos uma surra. Quantos e quantos têm nadado e morrido na praia? Ou seja, Deus usa você quando você se humilha em uma grande obra e depois você se ensoberbece e é derrotado numa pequena guerra, num pequeno desafio, e você é derrotado contra o pequeno. As igrejas evangélicas estão cheias de gente soberba que são capazes de contar testemunhos maravilhosos do que aconteceu no passado, do que eles viram acontecer, do que eles ouviram acontecer, principalmente nas redes sociais, mas eles não fazem nada, não são capazes de nada, não têm comunhão com Deus para nada, não evangelizam ninguém. As igrejas evangélicas estão cheias de crentes chupa-sangue, que não evangelizam ninguém, não conseguem nada, não produzem nada, não tem fruto nenhum, mas enchem o peito a contar vantagem do que eles sabem, do que eles ouviram, do que eles já viram no passado, do que eles assistiram, enchem o peito com soberba e não são capazes nem de botar um tijolo. Eles são derrotados até em suas casas, no relacionamento familiar, que acaba sendo uma vergonha. Cheios de presunção, soberba, um eu muito grande, e eles são derrotados na educação de filhos. Pais soberbos veem seus filhos se desviarem, pais soberbos veem a sua casa toda transtornada, eles se enchem de si, são os grandes que profetizam maravilhas e não conseguem evangelizar uma pessoa sequer. Pois é, Deus quer que entendamos isto. A atitude de soberba precede a queda. A soberba deles com Jericó fez com que eles fossem derrotados em Ai. Vamos procurar entender isso. É claro que houve o pecado de Acã, mas a soberba era tão grande que eles nem consideraram qualquer possibilidade de pecadinho. Não, pecadinho nada, nós somos tão importantes, Deus está conosco e não, um pecadinho outro não vai atrapalhar nada não. Pois é, essa atitude de soberba distorce por completo o Evangelho e o que a Bíblia ensina sobre a vida cristã. Crentes soberbos são uma contradição. A gente, se é crente, é porque o Senhor, pela graça, derramou fé para nós crermos. Não é merecimento nosso, nós não somos os tais. Pense nisto. Você tem produzido fruto ou está assim se deliciando no dinheiro, no conforto da sua casa, no seu salário, no seu carrão? A vida está boa para você? Vai esperar uma chuva, uma calamidade vir para tirar tudo de você, para você poder se humilhar? Cuidado, se você tem uma vida boa, não é merecimento seu, é graça de Deus, mas Ele não derramou essa graça para você ficar se refestelando no seu palacete aí da sua casa, mas para você descer do pedestal e ir viver a vida cristã com os outros irmãos, inclusive levando o Evangelho àqueles que não são cristãos. Você tem feito isso? Ou tem se acomodado no seu conforto da sua casa até que Deus venha tirar esse conforto? Pois é, comece a pensar nisto.